Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero mais uma vez louvar a Deus por esta oportunidade única que Ele nos concede. Estamos aqui reunidos para a finalização de mais um livro. Está feito a Epístola Anônima aos Hebreus, dentre tantos ensinamentos. O escritor finaliza com várias orientações, como de costume, em outras epístolas, e outros escritores também assim o fizeram. Inicia o final, o último capítulo, o capítulo 3 de Hebreus, com orientações diversas ao amor ao próximo, santidade na área sexual, e não deixa claro qual é a área específica. Tanto casados quanto solteiros deveriam manter a santidade em relação a atos sexuais e fazê-los sempre dentro do casamento monogâmico e heterossexual, ou seja, monogamia entre duas pessoas de sexos diferentes. Existe a crítica contra a ganância e a orientação a confiarmos em Deus, isso aí já no versículo de número 5 e 6. Depois inicia-se aí orientações finais a partir do versículo 8 até o versículo de número 22. Fala sobre a imutabilidade de Cristo, versículo 8. Não se deixa levar por doutrinas estranhas, e fala a respeito do sangue de Cristo e de que deveríamos sim ser insultados juntos com Ele, pelo fato de sermos cristãos, porque cristãos de verdade pelo mundo são odiados, e só existem dois tipos de atitudes. Sempre reforço essa ideia de que os cristãos ou são bem recebidos porque outras pessoas se tornam cristãs, ou rejeitam ferrenhamente o cristianismo e Deus. Fala que não somos daqui, mas que precisamos louvar a Deus e buscarmos ao Senhor, glorificar o seu nome enquanto em vida. Por fim, pede oração. O escritor aos Hebreus pede oração e também ora pelos hebreus. Abre aspas, nessa oração que ele pede, ele inclui que eles possam intensificar as orações para que Deus concedesse a possibilidade de estar com os que estavam recebendo essa escritura. Apesar de notoriamente ser anônimo o escritor aos Hebreus, nota-se que ele estava escrevendo a pessoas que o conheciam, talvez pela forma de escrever. Há quem acredite que tenha sido Paulo, e assim, não afirmo com certeza, mas há um forte indício de que tenha sido Paulo, porque no final da epístola cita Timóteo, que já estava livre, fazendo talvez uma alusão ao versículo 19, que ele também pede para que Deus o concedesse a possibilidade de encontrar com os irmãos novamente, e eles deveriam, como já disse, intensificar a oração para que achassem graça aos olhos de Deus e Deus concedesse essa liberdade. Há quem diga que o verso 19 está falando de uma enfermidade, há outros que estão falando de outra possibilidade que não seja prisão. Eu acredito que possa ter sido de fato uma prisão que estava impedindo o servo do Senhor de estar com os seus amigos e irmãos. Depois ele pediu oração também. Ele cita, por exemplo, e aqui eu quero trazer 3 informações que me fazem acreditar que realmente pode ter sido Paulo, o escritor anônimo. Possível prisão do escritor no versículo 19, como já disse. Paulo vivia sendo preso por causa do evangelho, por amor a Cristo. Ele escreve algumas epístolas da prisão, inclusive como a epístola aos Filipenses. Cita Timóteo, e Timóteo era um companheiro de labuta de Paulo, considerado como seu filho na fé. Recebe até 2 cartas pessoais do apóstolo Paulo, o qual fazem parte da Bíblia que nós temos, Outro ponto que gostaria de tratar, e o terceiro e último, é que se de fato estava preso o escritor aos Hebreus, as chances de ter sido Paulo o escritor só aumentam com o versículo 22, porque ele diz assim: os da Itália vos saúdam. Paulo esteve preso em Roma, na Itália, não só uma vez. A Bíblia retrata uma prisão de 2 anos de duração em sua própria residência, até pela forma miraculosa que Paulo fez com que todos os presos que estavam com ele na navegação, isso está no capítulo 28 de Atos, a forma miraculosa como Deus utilizou-se de Paulo para acalmar e deixar claro para todos que estavam na embarcação: olha, ninguém vai morrer,
mas o barco vai se perder, todos os utensílios irão se perder, mas Deus me avisou que não iremos morrer. Isso fez com que todos chegassem em segurança a Roma, apesar do naufrágio, e chegou lá Paulo com muita autoridade e muito respeitado, apesar de ser um preso, né, de Roma. Ele apelou para César, pois o julgamento não estava tendo desfecho a respeito da acusação dos judeus. Só fazendo um apanhado histórico aqui. Ele chega na Itália e é preso em casa. Foi lhe dado esse privilégio por esta forma que ele chegou lá, né? Chegou lá como homem de Deus, por alguém que estava sendo injustiçado, né? Com provas muito contundentes de que ele havia sido chamado por Deus mesmo, mas os romanos não podiam soltá-lo, pelo menos concederam o privilégio de ser preso em casa. Isso lhe permitiu escrever algumas epístolas. E historiadores afirmam que Paulo esteve preso em Roma mais de uma vez, apesar de Atos citar apenas uma prisão de Paulo. O que eu estou querendo dizer? Se ele estava preso, o escritor aos Hebreus, segundo o versículo 19, se ele estava na Itália, não é? Se ele cita Timóteo, um companheiro seu, há uma grande possibilidade de ter sido Paulo o escritor. Por fim, quero frisar a questão dos pastores. Nós temos um PDF disponibilizado, mas quis frisar o versículo 7 e o versículo 17, pois frisam dubiamente mais de uma vez, não é? A respeito dos pastores, que deveremos honrá-los. Olha o que diz o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias ou presbíteros, os quais vos falam a palavra de Deus, ou vos falaram no passado a palavra de Deus, atentando para isto, né, com muita consideração. Essa é a orientação do versículo 7. Olha o que diz o 17. Obedeçam os vossos pastores e sejam submissos, porque velam pelas vossas almas e irão prestar conta das vossas almas. Quanto mais somos insubmissos, isso aqui é grifo meu, e rebeldes, menos alegria e paz damos aos nossos pastores. Aqui eu quero trazer um ponto específico. A orientação aqui é ser submisso a um pastor de verdade. Pastor de verdade é aquele que se preocupa com a alma das suas ovelhas, correto? Aquele que, se for preciso, perde o sono, né? Perde a paz para que as ovelhas tenham paz, né? Sacrificam a própria saúde muitas vezes para que a igreja cresça de forma saudável espiritualmente falando. Então, que nós possamos ser submissos aos nossos pastores, aos nossos líderes, desde que os mesmos sejam de fato homens de Deus que velam pela nossa alma e estão cônscios, né? Tem consciência desta verdade aqui escrita pelo escritor, que eles devem prestar conta da nossa alma. Então, aquele que tem essa consciência e é verdadeiramente um pastor aprovado por Deus, merece a nossa submissão, porque o mesmo está submisso a Deus. Olha o que Paulo falou, por exemplo, aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque eu estou imitando o nosso supremo pastor. Então, que possamos assim agir com toda a submissão, com toda a paciência, submetemos aos nossos pastores e guias, né? Isso aí engloba a liderança da igreja, o pastor local, o pastor regional, o presbítero da congregação, correto? Os líderes, dependendo do seu departamento, vamos supor que você é jovem ainda e não casou, você deve ter por grande estima quem responde pela sua alma, que é o seu líder de jovens, o seu professor de escola dominical, a pessoa que está ali tendo você como liderado dela, se ela realmente está ali porque Deus a colocou e ama o chamado que Deus tem na vida dessa pessoa específica, você deve respeito, deve consideração, deve orar, zelar, cuidar, né? Porque são dignos de duplicada honra, porque não só trabalham externamente muitas vezes, são rotinas triplas, porque tem a família com a mulher e filhos, tem o trabalho secular, ainda tem a igreja, ainda tem os seus liderados, e acima disso tem a palavra de Deus que precisa ser orientada, pregada com toda a longanimidade, com toda a preparação, com toda a doutrina, em jejum, em lágrimas. Então, devida honra devemos dar a estes
santos homens, e aqui incluso também as suas esposas, para a glória de Deus Pai. Feliz por mais uma finalização do capítulo, sempre frisando a ideia de que quando o capítulo é autoexplicativo, não precisamos falar de todos os versículos de forma explicativa, mas trazendo aqui alguns pontos principais, polêmicos, de difícil interpretação, ou pontos tão importantes, ao passo que precisamos reforçar e falar novamente aqui em vídeo. Deus abençoe sua vida, contamos com sua presença e participação no próximo livro, que já está definido, em votação, foi decidido pela maioria dos jovens a estarmos meditando na Epístola de Paulo aos Romanos. Te aguardamos, querido, querida, Deus te abençoe.